Bom dia, hoje é 25 de maio, eu sou Ana Carolina Zitla e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Bom dia! Inclusive um excelente dia com uma nova música de Taylor Swift, um clipe e o remake de Snow on the Beach com Lana Del Rey. Não, você não errou de podcast. Ainda vamos falar de economia e negócios, eu só sou muito fã dela mesmo. E também porque essa música que ela relançou aí hoje é uma história sobre aquele momento em que você olha pra pessoa que você tá apaixonado, percebe que a pessoa também tá apaixonada por você, e aí é tão surreal, segundo a Taylor, que você fica, caraca, parece neve na praia. É lindo, mas é bizarro. Mas é lindo. Mas será que isso realmente deveria estar rolando, tipo, climaticamente falando? É tipo o Congresso brasileiro e o governo se entendendo e conseguindo passar pra frente o esqueleto fiscal. O plenário da Câmara dos Deputados concluiu na noite desta quarta a votação dos destaques das bancadas ao projeto de lei complementar que trata do novo esqueleto fiscal. Ao todo, foram rejeitadas 5 sugestões de modificações ao texto base, relatado pelo deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia. O projeto, que substitui o teto de gastos, segue agora para apreciação do Senado, onde a tendência é que passe pelo menos pela Comissão de Assuntos Econômicos antes de ser levada à votação em plenário. Caso seja aprovado sem alterações, o texto pode seguir para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se for modificado pelos senadores, vai precisar passar por mais uma rodada de discussões na Câmara. Analistas estão apontando que essa aprovação relativamente fácil do arcabouço fiscal é uma vitória para o ministro Fernando Haddad da Fazenda. Ele, em coletiva com jornalistas depois da votação, se mostrou otimista também com a votação da reforma tributária. Segundo ele, ela pode ser votada na Câmara antes do recesso dos parlamentares. Então, já vai tirando o seu jaleco de especialista em reforma tributária, coloca para pegar um sol, porque muito em breve vamos precisar dele, pois vem aí reforma tributária. Eu quero contar pra vocês uma história de negócios do México. Porque minha chefe é mexicana, então eu vou mostrar pra ela depois e falar mira que el público brasileño ama México, bem anira em espanhol. E 2, porque temos o Itaú envolvido dessa história. É que, depois de passar mais de um ano tentando vender a operação do Banamex, o quarto maior banco do México, o Citi, que é o controlador americano dele, informou nesta quarta que pretende se separar da instituição por meio de uma oferta pública inicial. Ou seja, o Citi vai oferecer a sua fatia no Banamex abrindo o capital do banco na bolsa de lá, o que deve acontecer só em 2025. A desistência de vender o Banamex em uma venda, digamos, normal, tipo vender para uma outra empresa em vez de abrir o capital dela, acontece após as negociações exclusivas com o Grupo México de um bilionário chamado Herman Larea não vingarem. Talvez pra gente isso seja tipo, que bacana, hein? Bem interessante. Mas e pros mexicanos? A senhora minha chefe tá de férias e ela surgiu como uma aparição no nosso chat hoje de manhã para ajudar no caos que se seguiu a essa notícia, para você ter uma noção. Isso porque o governo do presidente americano, André Manuel Lopes Obrador, o AMLO, vinha fazendo pressão para que o Banamex fosse vendido a uma empresa mexicana. E ontem ele disse que talvez o governo compre a instituição. O Banamex, abre aspas, poderia representar uma boa oportunidade para o México, fecha aspas, possuir um banco, já que o país não tem nenhum banco estatal grande como o Brasil, que tem o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica. Segundo o AMLO, no seu diário matinal, isso abre espaço para que o governo mexicano busque ser um sócio do banco, acrescentando que o país poderia gastar até 3 bilhões de dólares em uma participação no Banamex. Ele acrescentou que entraria em contato com o ministro das Finanças para iniciar conversas sobre a possibilidade de uma parceria público-privada com o Citi. Só que em 2025, quando esse IPO acontecer, o AMLO não vai mais ser o presidente do México, o que quer dizer que ele teria que fazer uma oferta agora. E segundo os editores mexicanos que trabalham conosco na Bloomberg Linha, é pouco provável que esse negócio se concretize. A saída do negócio faz parte de uma mudança de estratégia do Citi anunciada no ano passado. A ideia do banco americano é manter o foco em operações institucionais e se desfazer das divisões de varejo em 14 países, incluindo o México. Dessa forma, a presença do Citi no México continuará por meio do seu braço institucional Clients Group, que atende instituições públicas e privadas, e também do Citi Private Bank, voltado para alta renda. Durante o processo de venda do Banamex, o Itaú Unibanco foi um dos grandes que chegou a avaliar o ativo, mas não seguiu adiante. Vale destacar que quando o Citi comprou o Banamex, o mexicano era o segundo maior banco do país. Em meio à competição com instituições estrangeiras, ele perdeu espaço no mercado e se transformou no quarto maior banco do México.
Aí eu perguntei para alguém por que o México tem tantos bancos estrangeiros atuando no varejo, enquanto no Brasil a gente tem o Santander entre as 5 maiores instituições, que é controlado pelo Santander da Espanha. Os outros maiores bancos daqui são todos controlados por brasileiros. Isso foi o que me explicou a Larissa Quaresma, que é a analista da Empiricus Research. Eu acredito que tenha dois desafios aqui no Brasil que sejam difíceis para as instituições financeiras gringas transporem. O primeiro deles é a renda média menor. O cidadão brasileiro, a população brasileira tem uma renda média bem menor do que nos países desenvolvidos, e isso acaba colocando uma restrição, colocando um limite no volume que esses clientes transacionam no cartão, no volume de investimentos que esses clientes precisam, têm disponíveis para investir. É um mercado muito concentrado, que tem um custo de mudança relevante para o cliente de um banco comercial aqui no Brasil. Você abrir uma conta, você fechar uma conta numa grande instituição financeira é um processo chato, que melhorou muito, é verdade, mas ainda é um processo chato, e você vir com uma instituição gringa que não tem a mesma capilaridade em termos de agências, que não tem a amplitude de canais de atendimento que os grandes bancos têm, ou as próprias fintechs aqui, acaba limitando um pouco. Bom, e se você quer treinar o seu espanhol, vai lá no site da Bloomberg, no canto esquerdo você vai ver um mundinho escrito português do lado. Se você clicar neste português, vai se abrir todo um mundo de possibilidades para você com todas as bandeiras dos países latino-americanos, pois temos cobertura em todos os países latino-americanos. E aí você escolhe qualquer um e vai ler umas notícias em espanhol. E vai fazer a festa aí aprendendo um novo idioma. Eu ia falar capiche, mas capiche é em italiano. Chocando 0 pessoas, já que as únicas que ainda usam o Facebook são as amigas da minha mãe, a Meta segue com um corte de pessoal por conta da busca por eficiência anunciada pelo CEO Mark Zuckerberg em março. As demissões realizadas pela Meta, a holding proprietária do Facebook, desde novembro atingiram mais de 100 pessoas da equipe no Brasil, segundo a Bloomberg apurou. Nesta quarta-feira, a empresa fez uma nova onda de cortes, incluindo na equipe brasileira. Segundo uma fonte com conhecimento do assunto, funcionários desligados teriam sido comunicados por e-mail. E o mesmo aconteceu com funcionários que trabalham na sede em São Francisco, que foram comunicados individualmente por e-mail às 5 da manhã no horário local, segundo informações da Bloomberg News. Segundo uma pessoa próxima à companhia, que falou sob condição de anonimato, estima-se que o número de funcionários demitidos nesta quarta rodada alcance 6 mil globalmente. Agora a gente vai entrar em coisas de juros. As autoridades do Federal Reserve, o Banco Central americano, ficaram divididas na reunião de maio sobre se novos aumentos na taxa de juros seriam necessários para reduzir a inflação em meio à incerteza elevada sobre o impacto na economia dos problemas do setor bancário americano. E como é que eu sei que eles ficaram divididos? Pois eles mesmos falaram, na ata dessa reunião que foi publicada ontem. Segundo a ata, que sai sempre uma semana depois da reunião, vários participantes observaram que se a economia evoluísse de acordo com as suas perspectivas atuais, talvez não seja necessário mais aperto de política após essa reunião. No entanto, saca só essa outra aspa. Alguns participantes comentaram que, com base nas suas expectativas de que o retorno da inflação para 2% poderia continuar inaceitavelmente lento, o aperto adicional da política provavelmente será recomendado em reuniões futuras. Ou seja, alguns acham que a queda da inflação está indo pelo caminho certo, então chega de juros, enquanto outros acham que a queda da inflação talvez esteja muito lenta, então juros nela. E isso, mais temores de recessão global, fizeram com que os mercados ficassem bem borocochó nesta quarta-feira. A reunião de maio foi um momento decisivo para o Comitê Federal de Mercado Aberto, o FONC, que é o grupo que decide os juros nos Estados Unidos. É que eles elevaram a taxa de referência de lá para uma faixa entre 5% a 5,25% ao ano, um nível que a maioria das autoridades em março tinha estimado que seria suficientemente restritivo para reduzir a inflação no próximo ano. Ou seja, então seria a parada final, aparentemente. Porém, a economia, o mercado de trabalho e as pressões de preço se mostraram mais fortes do que o esperado, embora os problemas financeiros após o colapso dos 4 bancos regionais dos Estados Unidos sejam potenciais obstáculos ao crescimento do país. Aí, em meio a essas forças conflitantes no Federal Reserve, a próxima reunião de junho deles está se transformando em uma decisão sobre uma pausa temporária ou outro aumento de juros, desgastando o forte consenso entre as 18 autoridades do Banco Central até então. A reunião vai ser nos dias 13 e 14 de junho, então salve-se quem puder.
Hoje eu fui mais suave, pois é quinta-feira, quase sexta-feira, vamos pegar leve. Não esquece de se inscrever no podcast, ativar as notificações e seguir a Bloomberlina nas redes sociais. E me segue no Twitter também, caso você queira, Ana Zids, Ana SIEDS. Sou meio low profile agora, mas às vezes eu posto alguma coisa, tá bom?